Olá, tudo jóia? Nesse vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à sequência de medicamentos que a gente está aprendendo. Já gravei um vídeo anterior que tem no canal, depois você dá uma procurada aí, tem no Facebook, falando de 4 medicamentos que são realmente top 5 dos medicamentos vendidos no balcão da drogaria. Para quê? Qual é o intuito de eu passar esse tipo de informação para você, sendo que eu falo a respeito de vendas, para aumentar vendas, que diabos de informação de medicamento vai me ajudar? Então, vou repetir para você. Por que você saber mais sobre os medicamentos vai te ajudar a vender mais? Porque isso, além de te trazer segurança para falar sobre o produto, sobre o medicamento que você vende, você vai passar segurança para o cliente. Então, o cliente tendo segurança naquilo que você está vendendo para ele, vai aumentar automaticamente a sua autoridade com ele e com isso facilita e muito lá para 300%, 400% a chance de vender para o seu cliente, tá bom? Então, quando você entende daquilo que você está vendendo, você tem mais persuasão. Quem vende carro, entende de carro. Quem vende sapato tem que entender de sapato. Quem vende roupa tem que entender de roupa. Quem vende avião tem que entender do avião. E quem vende medicamento tem que saber do quê? Do medicamento, tá bom? Então, eu fiz 4 medicamentos para vocês, falando as principais indicações, contraindicações, posologia, enfim. E aí eu pedi para vocês no Instagram algumas sugestões de medicamentos que vocês gostariam de aprender um pouco mais. Então hoje eu vou trazer para você, nesse vídeo, alguns medicamentos que vocês mesmos sugeriram para que eu falasse. Inclusive no que eu vou falar agora, quem me solicitou foi o Vinícius Carvalho, grande parceiro lá de Juiz de Fora, para falar sobre qual? Sobre o Pyloripaque IBP. Esse não é um medicamento que a gente vai indicar, não é um medicamento que parte da gente, vai ser sempre, 100% das vezes, receita médica, mas é importante que você passe as informações para o seu cliente, para que ele sinta segurança de comprar esse medicamento receitado pelo médico e, posteriormente, pela segurança que você passou para ele, pela autoridade que você passou para ele na venda desse medicamento, ele pode aceitar melhor as suas indicações, tá bom? O que é o Pyloripaque e para que ele é indicado? Primeiro, o Pyloripaque, o próprio nome já é sugestivo. Pyloripaque. Ele é indicado para tratamento do vírus H. pylori. Esse vírus, ele acomete o estômago, causa úlcera, causa uma série de coisas dentro do seu estômago, dentro do estômago de quem tem essa bactéria. Então, para tratar H. pylori não tem muita opção. A claritromicina é aquela que resolve o problema. Então, o que a gente tem dentro do Pyloripaque? A gente tem o lansoprazol, a gente tem a claritromicina, e a gente tem a amoxicilina. Tá? Então a gente tem esses 3 medicamentos dentro do Pyloripaque. O Pyloripaque é um combo de medicamentos para tratamento do vírus H. pylori. Qual é a função de cada princípio ativo dentro desse medicamento? Primeiro, o lansoprazol ele é um protetor gástrico, ele é um inibidor da bomba de prótons. Assim como o omeprazol, assim como o pantoprazol, só que ele com mais especificidade no sítio de ação. Então ele resolve muito mais, tá? A claritromicina e a amoxicilina são antibióticos, tá? Então, qual que é a maior dificuldade na orientação do Pyloripaque?
O Pyloripaque, ele não vem tudo igual, né? Olha, vem um comprimido para você tomar de tanto em tantas horas e pronto. Não, ele tem um esquema de tratamento. Então, o pulo do gato na venda desse medicamento é você conseguir orientar o seu paciente do jeito certo dele administrar o medicamento. E aí, salve aí uma informação da receita médica, porque o começo do tratamento vai depender muito do que o médico optou por fazer. Então, até para você vender a quantidade de comprimidos correta, porque tem com diferentes quantidades de cápsulas, você precisa olhar o que o médico diz, tá? Então, já aprendemos que o Pyloripaque é 100% indicado para quem tem H. pylori, tá? Então, como que é feito a posologia, o esquema de administração do Pyloripaque? Primeiro, a gente precisa preparar o estômago do nosso paciente, do nosso cliente, para receber as cargas de antibiótico. Então, de como que é feito? Como que isso é feito? É feito através da administração apenas do Lansoprazol, tá? De 1 a 2 semanas, somente o Lansoprazol. Para quê? Para diminuir o pH do estômago e prevenir aqueles desconfortos do estômago que o paciente pode vir a ter administrando o antibiótico. Então, o que vai acontecer? De 1 a 2 semanas, somente o Lansoprazol. Somente o Lansoprazol. Administrou o Lansoprazol de 1 a 2 semanas, o que você vai fazer agora? Você vai entrar com o antibiótico. O estômago do seu paciente, do seu cliente, já está preparado para receber esse antibiótico. Então, mais 7 dias administrando a claritromicina, a amoxicilina e continua com o Lansoprazol. A galera tá animada hoje aqui. Aí você vai falar, mas como que eu vou orientar ele a tomar esse antibiótico? Você vai orientar ele a tomar em jejum, junto com o Lansoprazol, em jejum de 12 em 12 horas. Ou conforme a orientação médica. Mas, gente, é muito difícil o médico fugir disso aqui, tá? É muito difícil. Então, dessa forma, você vai garantir que o seu paciente tenha um sucesso no tratamento dele, porque a claritromicina tira o H. pylori com a mão. Assim, as dores que o paciente sente, tomando 1, 2 dias, ele já começa a melhorar. Então, o que você tem que frisar para o seu cliente? E fale com propriedade, com peito empinado, nariz para cima e fala, olha, como se trata de um antibiótico, é necessário e obrigatório que você faça o tratamento todo, mesmo que melhore antes, tá? Porque senão você não elimina as bactérias com sucesso e pode voltar a infecção, né, a úlcera, a gastrite por conta do H. pylori, e com isso você vai vir com muito mais força e muito mais fortalecido. Então, oriente o seu paciente a fazer o tratamento completo. Contraindicação. Existe contraindicação como todo medicamento, né? Alérgicos à penicilina por conta da amoxicilina, alérgicos à claritromicina, o Lansoprazol, assim como a maioria dos inibidores da bomba de prótons, tem bastante interação medicamentosa. Então, aproveita, né, já vê o que o paciente toma, se você conseguir no balcão fazer isso, se tiver bastante gente trabalhando com você, né, então pega os medicamentos que o seu paciente toma, faz uma interação medicamentosa com eles, enfim. Eu acho que essas são as informações mais relevantes para que você transmita para o seu cliente, ensine o seu cliente, aumente a sua autoridade e, posteriormente, quando ele precisar de uma indicação de medicamento, ele já sabe quem procurar, tá bom?
Agora a gente vai falar de um outro medicamento que tem um ticket muito interessante e que, se você souber trabalhar ele com o seu cliente, falar o valor que ele tem, né, para não precisar trabalhar no preço, com certeza, certamente, ele vai ser um medicamento muito rentável para você na drogaria, com um benefício muito grande, que a gente sabe que ele tem. Qual o medicamento que é? Outro medicamento que foi pedido lá no Instagram. O Orlistat. O Orlistat, muito conhecido como referência, o Xenical. Muitos endocrinologistas passavam, tamanhos são os benefícios que ele traz. Então, para que serve o Orlistat? Basicamente, trocando em miúdos, o Orlistat ele diminui a absorção de gordura pelo seu corpo. Por exemplo, se você toma o Orlistat e não ingere gordura, ele não vai ter efeito nenhum. Tá? Então, por isso que você tem que fazer uma dieta com menos caloria, né? Uma low carb, ingerindo as gorduras que precisam ser ingeridas, proteínas que precisam ser ingeridas, mas tomando o Orlistat. Então, o Orlistat ele vem com 120 miligramas e a posologia, né, a administração dele, ela deve ser feita junto com a refeição ou até 1 hora depois. Então, tira da sua cabeça que é antes do almoço, para agir na hora do almoço. Não, é durante a refeição ou 1 hora após, até 1 hora após, tá bom? Nas 3 principais refeições, café da manhã, almoço e janta, tá? Então, no máximo 3 vezes ao dia. Mais que isso, só vai consumir mais o medicamento sem resultado significativo. 3 vezes ao dia durante as refeições, as principais refeições, ou 1 hora após, ou até 1 hora após as refeições. Tá bom? Então, qual é o benefício desse medicamento? Além de perda de peso, né, o pessoal gosta de um remédio para perder peso, então esse é uma boa indicação. Né, o ticket dele é muito alto e tem mais uma coisa que você pode agregar na venda como um upsell na venda do Orlistat. Como? Devido a diminuição da absorção de gordura e de outras coisas também, o Orlistat ele vai diminuir a absorção de vitamina D, dentre outras vitaminas. Então, o que você tem que dizer? Olha, Dona Maria, eu tenho um medicamento muito bom que a senhora vai perder peso, porém, é interessante que a senhora também administre uma vitamina. Então, você vai lá e vende para ele um polivitamínico, ou uma vitamina D, tá bom? E dizendo para ele que por conta da diminuição da absorção de gordura e outras substâncias, as vitaminas também diminuem a absorção. Então seria interessante fazer uma complementação, uma suplementação de vitamina tomando a vitamina. Aí você agrega na venda do Orlistat. Tá? Só que o que é bom você falar para o seu cliente para que ao tomar ele já saiba que isso vai acontecer? Isso é muito recorrente, isso provavelmente vai acontecer com o seu cliente tomando o Orlistat, que são os efeitos colaterais. Qual é o maior efeito colateral? Diarreia, flatulência, urgência na evacuação, você tem que deixar bem claro para o seu cliente que isso é normal, para ele não achar, meu Deus, eu vou morrer com esse remédio. Não,
continua tomando, porque se está acontecendo isso, é sinal que ele está funcionando. E o Orlistat, ele pode ser usado por períodos longos, né? Já tem estudos aí de que a perda de peso permanece por até 12 meses. Então, ele tomando 3 vezes ao dia, todo dia, ainda vai bastante tempo aí. O Orlistat também é usado para diabetes do tipo 2, para quem tem aumento do colesterol, enfim, ele serve para várias coisas, dentre outras, perda de peso. Então, você pode vender esse medicamento com um ticket interessante, fazendo um upsell de polivitamínico ou vitamina D, né, falando aqui a posologia e salientando os efeitos colaterais que esse medicamento vai ter. A hora que você salienta os efeitos colaterais para o seu cliente, ele compra e toma e tem esse efeito colateral, você é autoridade para ele, porque aconteceu com ele aquilo que você falou que ia acontecer, porque você conhece o medicamento, né? Então, ao vender o Orlistat, seja por indicação, seja por receita, seja pelo que for, faça uma boa orientação e recomende para o seu cliente as devidas precauções por conta desses efeitos colaterais. Um medicamento muito bom. Se você é o gestor ou se você é o balconista farmacêutico que trabalha na drogaria, isso aqui vai ajudar muito a farmácia que você trabalha, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, pode mandar mensagem para mim que eu te ajudo, tá? Agora a gente vai falar de um dos 2 medicamentos mais utilizados para inalação, né? Quando o médico vai para pensar em inalação, são esses 2 medicamentos que vêm na cabeça. E tem posto de saúde, né, pronto-socorro, que eles já têm até um carimbo com essa medicação só para pôr a posologia, né? Do qual que eu estou falando? Eu estou falando aqui do Atrovent e do Berotec. O Atrovent e o Berotec, eles são comumente utilizados juntos, mas ele também pode ser receitado de forma individual, tá bom? O que é o Atrovent? O Atrovent é o ipratrópio. A gente tem o genérico dele e também tem do fenoterol, que mais fica em falta do que vende, mas a gente tem. O que é importante e relevante salientar a respeito desses 2 medicamentos para que você passe essa informação para o seu cliente, né? Para você anotar aí no seu caderninho de anotações sobre os medicamentos, para que você saiba o maior número de informações sobre vários medicamentos e tenha um guia de consulta, né? Então, vá escrevendo aí, preenchendo no seu caderno. Os 2 são o quê? Broncodilatadores. Os 2 são broncodilatadores, com mecanismos de ação diferentes, mas ambos são utilizados para dilatar o pulmão, né? Para dilatar os brônquios, né? E o que isso traz de efeito colateral? Né? Falando especificamente do Berotec, tá? O fenoterol, ele age no receptor beta 2. E dependendo da quantidade e do tempo de uso dele, ele também pode agir no beta 1. Então, assim, o músculo que ele age, ele também tem no coração. Então, ele faz a broncodilatação, mas ele também age nos receptores do coração. E isso dá um efeito colateral muito comum quando se utiliza o Berotec, que é o quê? A taquicardia. Que dá aquela acelerada no coração, né? A pessoa fala, ai meu Deus, esse remédio vai fazer eu passar mal. Não, se você não é cardiopata, se você não sofreu um infarto, alguma coisa do tipo, ele não tem maiores problemas se utilizado da maneira que o médico mandou.
Então tem muita gente que quer comprar por conta própria e fazer a inalação lá por conta própria, enfia um monte de gota na inalação lá e pronto, né? Tá feita a meleca. Né? Então, o que é importante você salientar para o seu cliente a respeito do Berotec? Que ele vai causar esse efeito colateral, tá? E quando ele é associado junto com o atrovente, tem que tomar muito cuidado, porque aqui as gotas são maiores, aqui as gotas são menores. Se acontece de inverter a quantidade de gotas do atrovente e do Berotec, vai dar meleca, né? Porque as quantidades de gotas do atrovente passam de 10, a do Berotec não passa de 4, né, para inalação. Então é muito importante que você frise a quantidade de gotas de cada um, tá bom? Outra coisa legal de você orientar o seu paciente quando é mais velho, né, porque a probabilidade dele fazer a administração desses dois medicamentos é da interação medicamentosa do Berotec com o propranolol e o atenolol. Ah, Danton, mas o que acontece? Qual que é o problema de se tomar junto? O Berotec, ele interage, né, o fenoterol interage com o propranolol e o atenolol de forma grande na broncodilatação. Ele diminui a broncodilatação de forma considerável. Né? Então, se o paciente faz uso desses dois medicamentos, talvez seja o caso de pedir para o médico dele reavaliar o uso desses dois, né? Para tentar um broncodilatador diferente, tá bom? Porque esses dois aqui vão interagir com o Berotec. Tá? Então, na bula do Berotec tem uma tabelinha lá muito legal com a idade, quantas gotas tem que tomar. Lembrando que o intervalo da inalação para poder usar os dois é no mínimo de 4 horas. Você não pode fazer uma inalação utilizando os dois medicamentos, principalmente o Berotec, com um intervalo menor de 4 horas. Quer fazer uma inalação antes disso? Faz, mas só com soro puro, sem o Berotec, tá? O intervalo mínimo para reutilizar o Berotec é de 4 horas, mas podendo ser de 6 em 6, de 8 em 8, depende do que o médico vai querer, tá bom? Então, recapitulando, efeito colateral é legal você orientar o seu paciente, né? As gotas, é muito bom você alertar o seu paciente de que qual que é a quantidade do Berotec, qual que é a quantidade do atrovente. É legal você escrever na caixinha de cada medicamento. Se você tem um adesivo lá da sua farmácia, cola e escreve, para ele saber que aquele é tantas gotas, o outro é tantas gotas, tá bom? E para pacientes mais velhos, perguntar, né, questionar se faz uso desses dois medicamentos que interagem com o Berotec. Então, na realidade, pede para conversar com o médico dele para substituir o Berotec por um outro medicamento que vai melhorar na broncodilatação deles, tá bom? Agora eu vou falar para você, de modo geral, né? Não vou trazer informações específicas de um ou de outro, mas de um modo geral eu vou falar para você sobre os antibióticos. Me pediram lá no Instagram para falar sobre antibióticos. E eu tenho aqui para você uma informação e um esqueminha que os pacientes piram na hora que você explica para eles dessa forma, para que eles entendam a importância de fazer o tratamento do antibiótico do jeito certo, enfim. Primeiro, você sabia que é necessário? Então, primeiro você precisa aprender para que você passe isso para o seu cliente. O que acontece? O antibiótico, ele precisa ser tomado, o tratamento completo prescrito pelo médico, né? Por que os antibióticos entraram para o controle especial? Porque muita gente tomava o antibiótico quando não tinha indicação. Ah, tô com tosse, vou tomar uma amoxicilina. Muitos pacientes acham isso. Ah, tô com uma dor aqui no pescoço, está infeccionado. Você tem amoxicilina? Né? E isso, o que acontecia? Fortaleciam as bactérias. E aí causavam
causavam não, causam ainda a criação das superbactérias. Hoje você vai nos hospitais, o que mais tem é incidência de infecção hospitalar, com aquelas superbactérias que nem antibiótico nenhum mata. Né? Aí tem que tomar vancomicina, tem que tomar cefalosporina, tem que tomar vários antibióticos para poder conseguir controlar. E muitas vezes não se controla. Isso transforma-se numa sepsemia, uma infecção generalizada, e o paciente morre lá no hospital. Então, por isso que é necessário que a gente conscientize o nosso paciente para tomar aquele medicamento de maneira correta. Muita gente acha que é antibiótico. Não, eu sei como é que toma, é de 8 a 8 horas, né? Por quê? Porque a amoxicilina, que é o antibiótico que mais comumente se utiliza, eles acham que todos são. Que vai pegar uma cefalexina, vai tomar de 8 a 8 horas, vai pegar um norfloxacino, um ciprofloxacino, seja lá qual for, vai tomar de 8 a 8 horas. Então, é muito importante que você frise a posologia, porque tem antibiótico que é uma vez ao dia, tem antibiótico que é de 12 em 12, tem antibiótico que é de 8 em 8, tem antibiótico que é de 6 em 6 horas, enfim, cada antibiótico tem a sua posologia. Tá bom? E como que você vai explicar para o seu cliente que ele precisa tomar a quantidade de dias certa? Aí é que eu vou pedir para você prestar bem atenção agora, para que você entenda esse esqueminha e passe assim para o seu cliente, quando tiver tempo e disposição dele de entender isso aqui, né? Então você vai falar assim para ele: olha, senhor, o senhor está com essa infecção de garganta, essa infecção no rim, infecção de urina, infecção no pulmão, seja lá qual for a infecção. Isso não muda, tá bom? Então o senhor está lá, o que é a infecção? A infecção são várias bactérias juntas que causam infecção. Então você tem lá várias bactérias, você tem as bactérias menores, mais fraquinhas, as mais fortes, você tem a bactéria mais forte, e assim por diante, né? Você tem aqui aquelas mais fortes, né? Mais fortes e mais pequenininha. Aí você vai ver qual que é a sua didática para explicar. Então, digamos aqui a gente tem a infecção, né? São várias bactérias causando a infecção que ele está com a sinusite, com a amidalite, enfim. Aí o que acontece? Você tem aqui os dias, né? O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo. Digamos que esse antibiótico que ele precisa tomar são 7 dias. O que vai acontecer? Ele vai lá e vai tomar a primeira cápsula, as cápsulas do primeiro dia. O que vai acontecer? As bactérias mais fracas, elas já começam a morrer nos primeiros dias. Então ele vai administrar o primeiro dia, vai administrar o segundo e vai morrendo as bactérias mais fracas. Quando ele está aqui no terceiro ou quarto dia administrando o medicamento, ele já está aqui, ó, matando as mais fracas, as um pouco mais resistentes, que não morreram na primeira, mas já estão morrendo na segunda. O que sobrou? Sobraram as bactérias mais fortes, porém em menor quantidade. Né? Então, você vai tomando ao longo do seu tratamento antibiótico e ao passar dos dias fazendo o tratamento, você vai matando as bactérias mais fracas e vai deixando as mais fortes. Só que o que acontece? A gente tem pouca bactéria forte para causar infecção. Então aqui a infecção dele já fica assintomática. Ele já começa a sentir melhor, ele já não está mais com dor de garganta, a sinusite já parou de dar aquela pressão no olho. E aí o que ele faz? Ele para de tomar e não toma o restante do tratamento. O que vai acontecer? Para que a bactéria veio no mundo? Essa é a única função da bactéria. Ela veio no mundo para se multiplicar, tá bom? Então o que vai acontecer? As bactérias fortes vão começar a se multiplicar. O que está acontecendo? Você está tendo uma infecção apenas de bactérias fortes. Só que agora você concorda que essas bactérias não vão morrer
tão facilmente quanto as primeiras bactérias que já estavam morrendo na infecção? Então, pouco tempo depois dele tomar o antibiótico e parar no meio do caminho, ele vai ter uma recidiva daquela infecção, porém numa intensidade maior, porque agora não tem só bactéria, não tem variadas bactérias fracas, mais ou menos fortes e fortes. Agora ele vai ter uma infecção somente de bactérias fortes. E aí ele vai precisar de um outro antibiótico para poder tratar essa infecção, porque essa bactéria já está resistente a esse primeiro antibiótico que ele tomou. Então ele vai precisar comprar um antibiótico mais caro, vai precisar ir no hospital tomar antibiótico, enfim. São várias as possíveis causas futuras que podem vir a acontecer. Mas isso é fato. Ó. Você vai fortalecendo as bactérias e causando infecções de bactérias fortes, resistentes aos antibióticos. Por isso que hoje em dia a tetraciclina não resolve mais nada, a bezetacil, que todo mundo gosta de tomar aí, né? Ah, você tem bezetacil? Fui no posto ontem lá, tomei uma bezetacil, doeu pra caramba, mas não vai resolver, porque elas não conseguem mais matar nada. A maioria das bactérias hoje em dia são resistentes à benzetacil, à tetraciclina, esses outros antibióticos que foram utilizados de maneira errada anteriormente. E corretamente a Anvisa pôs no controle especial os antibióticos e eu sou super a favor disso, tá bom? Então, e se você consegue mostrar, você tem tempo de mostrar isso para o seu paciente, ele entender, ele vai comprar um antibiótico, vai tomar direito e a sua autoridade vai crescer com ele porque você ensinou ele. Como que você aumenta a sua autoridade com alguém? Quando você ensina ela alguma coisa. Então tá aqui, você ensinou o seu cliente do porquê que ele deve fazer o uso dos antibióticos da maneira certa para fazer o 5º dia, o 6º e o 7º para terminar de matar as bactérias que estão causando a infecção dele.